Perfeito. E, Samara, então, vou te convidar a falar para a gente fazer essa pequena inversão. Quero aqui, separei aqui um pouquinho para ler um pouquinho sobre você. Você, por favor, complemente aquilo que você achar que faltar. Mas enfim, quero também te agradecer imensamente estar aqui com a gente. Samara, é um prazer, é uma honra para a gente ter vocês duas aqui, e não por acaso vocês duas na mesma mesa para conversar com a gente. E é muito, muito interessante a gente destacar que o movimento de clínicas ele é um movimento composto majoritariamente por mulheres. Nós temos mulheres professoras nas clínicas, nós temos mulheres alunas nas clínicas e nós temos mulheres que nos inspiram no movimento clínico, e a Versilene é uma delas, e você é uma delas. E aqui a Samara Pataxó, ela é advogada indígena, ela é doutoranda e mestra em Direito, Estado e Constituição pela UNB, especialista em Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais pela UFBA, bacharel em Direito pela UFBA, assessora jurídica das organizações indígenas, articulação dos povos indígenas do Brasil, articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste, Mato Grosso e Espírito Santo, Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia. Então, Samara, te agradeço muito a sua fala, e a gente vai fazer essa inversãozinha, você começa falando então, e depois a gente passa para a Versilene, que felizmente já está aqui de volta na nossa sala do Zoom. Obrigada demais pela sua disponibilidade, por estar aqui cedendo seu tempo para estar com a gente. Tá bem, muito obrigada, boa tarde, espero que vocês me ouçam bem, e também que eu não tenha problemas com a internet. Infelizmente esse é o ônus da gente estar refém dessas tecnologias, né? Muito prazer, como já foi apresentada pela Janaína, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Aqui eu cumprimento a organização na pessoa da Cássia, que foi a pessoa que entrou em contato comigo, e agradeço também pelo imenso prazer de estar dividindo esse painel com a querida Versilene. É a segunda vez, salvo engano, que eu participo de um evento junto com ela, embora a gente não se conheça pessoalmente, mas virtualmente, né, a gente está aqui nesses painéis e também na luta que não para. Então, agradeço mais uma vez. E eu vou nortear minha fala aqui, né, falando do meu lugar de fala, né? É meio redundante isso, mas eu acho que dá para a gente nortear essa conversa aqui inicial, falando, né, quem vos fala aqui, quem é que está falando. Bom, eu fui apresentada aí pela Janaína, mas eu gosto de reforçar, né? Eu sou Samara, eu sou Pataxó, né? O povo indígena Pataxó, o meu povo habita tradicionalmente o território no extremo sul do estado da Bahia, então eu sou da Bahia. Também a Pataxó no estado de Minas Gerais, que migraram para lá, né, ao longo dos anos por conta de diáspora, mas originariamente os Pataxós, né, habitam o litoral do extremo sul da Bahia, dividindo ali o território também com outros povos. Só no meu estado da Bahia nós temos 23 povos indígenas distintos, né? O meu povo é um deles. Então, eu sou uma mulher indígena, Pataxó, nordestina, advogada, acadêmica, militante. Então, eu daria para nortear essa fala aqui em diversos aspectos, né? Mas trazendo um pouco para o debate proposto, da gente poder falar sobre outros olhares sobre o direito, partindo dessa atuação e experiência aqui como uma mulher indígena, advogada, na prática jurídica, lidando com as questões indígenas, né? Eu acho importante começar falando, porque a gente não sabe o público que nos assiste, né? A gente não sabe o alcance que tem essas lives, esses debates, e vai ficar gravado aí. Então, eu gosto de iniciar essa conversa contextualizando, né, sobre quem são os povos indígenas, né? Porque tem pessoas que acham que hoje não existem mais indígenas no Brasil. Pode ser que tenha alguém que está assistindo aí, está me olhando, falando: essa menina não é índia, né? Nem aqui nem na Índia, né? Então é importante a gente começar aqui descolonizando, né? O olhar do outro a nosso respeito enquanto indígenas. E para nós indígenas, estar em lugares como esse honroso convite de estar participando dessa conferência de abertura do Fórum Nacional de Clínicas Jurídicas, é sempre uma oportunidade de descolonizar. E para falar dos povos indígenas, a gente tem que ter como norte a diversidade de povos que nós temos. Embora o Brasil tenha 520 anos de história, no sentido da história a partir da descoberta, da história da descoberta,
é importante ressaltar que esse país, essa nação aqui já tinha uma história muito antes de 1500, quando os colonizadores aqui chegaram, porque aqui já habitavam povos nativos, tradicionais da terra, que somos nós, povos indígenas. Éramos milhares. Ao longo dos séculos, fomos reduzidos a poucos. E hoje nós temos 305 povos indígenas no Brasil, mais de 274 línguas indígenas no nosso país. Então, embora 520 anos de muita luta, de extermínio, de genocídio das vidas indígenas, nós ainda somos resistentes de ainda ter essa diversidade. Então, para descolonizar, é necessário, primeiramente, a gente tirar do senso comum das pessoas de que existe um padrão único de índio, de ser indígena nesse país. Né? Até o termo índio é inadequado, porque é um termo que foi dado pelo colonizador, porque achou que os nativos eram únicos e iguais. Então, por isso que hoje a gente do movimento indígena, a gente que está na academia também, combate o uso desse termo índio, né? E o termo mais adequado seria indígena, povos indígenas, ressaltando a diversidade de povos que nós temos. Então, eu falo de um dos povos indígenas do Brasil, que é o meu povo Pataxó. E essa questão do fenótipo, do padrão do índio, né, que às vezes a pessoa acha que o índio de verdade é o índio amazônico, que o índio de verdade é o índio apenas de 1500. Isso é uma falácia. É necessário a gente abrir os olhos para a diversidade de povos que existem e que cada povo indígena desse país enfrentou um processo diferente de contato com o colonizador, de exploração e também de violações. Então, hoje, não tem como vocês exigirem um purismo ou uma figura única do indígena brasileiro, porque somos diversos, estamos em diversos espaços e não somos apenas, né, e não somos reduzidos a condição de selvagens, ou pelo fato de eu estar aqui hoje usando meios eletrônicos, internet, estar de roupa, né? Isso me tira a condição de ser indígena, né? Eu costumo dizer que para hoje eu poder afirmar que eu sou uma mulher indígena, né? Geralmente uma pergunta que muitos me fazem: o que te faz ser uma mulher indígena? E é importante ressaltar que o que me faz ser uma mulher indígena e me apresentar assim para vocês é o fato que vai muito além do sangue indígena que corre em minhas veias, porque eu acredito que o sangue indígena ele pode ser comum a qualquer brasileiro nesse país. Afinal, né, você tem três raças, três tipos, né, que formaram a identidade desse país, que é indígena, negra e europeia. Né? Então, o sangue indígena pode estar aí nas veias de qualquer um brasileiro, mas o que me faz ser uma mulher indígena pataxó é a bagagem ancestral que eu trago, né, comigo, de uma memória coletiva compartilhada do meu povo e das lutas do meu povo indígena pataxó. Então, essa é a minha definição do que é ser uma mulher indígena, né? Eu trago essa bagagem. E por que eu estou começando a falar disso e não entrei logo no assunto específico da mesa, do debate? Porque para eu falar hoje da minha atuação enquanto advogada, que está junto ao movimento indígena, tanto a nível estadual, regional e nacional hoje, isso foi necessário para que essa minha construção enquanto essa jurista, enquanto essa pessoa que está hoje nas batalhas e lutas no campo jurídico, essa minha bagagem ancestral é a minha base, né? Foi o que me preparou, foi o que me projetou para eu estar onde eu estou e fazer o que eu faço hoje. Então, é impossível desassociar, né, essa minha bagagem ancestral da luta que eu trago hoje, com uma construção, não só a partir de mim, mas daqueles que já viveram e lutaram antes de mim. Então, é por isso que eu trago esse meu lugar de fala, destacando o meu papel nessa sociedade enquanto uma mulher indígena advogada. E como é feita essa transmissão, né, dessa minha bagagem ancestral, essa memória coletiva? No seio das nossas comunidades, e no caso do meu povo, a escola é um espaço de fortalecimento da nossa identidade. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu estudei em uma escola indígena, né, que existe toda uma diferença, né, entre uma escola indígena e uma escola não indígena, do ensino convencional, como a gente tem Brasil afora. As escolas indígenas, né, foi uma conquista
fomentada principalmente a partir da Constituição de 88, que no artigo 210, parágrafo 2º, assegura aos povos indígenas o direito de valorizar suas línguas, né, indígenas e modelos próprios de aprendizagem. Então, foi a partir da Constituição de 88 que, na década de 90, começou a se construir uma política pública específica para fortalecimento das escolas indígenas e da educação escolar indígena, que é diferenciada. Né? O que tem de diferente? Porque na escola indígena, além de aprender a ler, a escrever, como qualquer outra escola ensina, é um espaço, como eu disse, de fortalecimento da nossa identidade. A valorização da nossa língua, principalmente do meu povo pataxó, que por muito tempo a nossa língua ficou adormecida e estava morrendo com os nossos anciões, que estavam morrendo, e com eles a nossa ancestralidade e a nossa língua. Porque um dos processos de colonização, de extermínio também das identidades indígenas, é a morte da língua indígena. Então, meu povo, não diferente de outros povos indígenas, também sofremos a perca ou a retirada da nossa língua materna, que no meu caso é o Pachorrã. Mas, através de um processo de luta, nós temos conseguido revitalizar a nossa língua, né? E a escola indígena cumpre esse papel fundamental. Mas o que me ajudou muito na minha construção de quem eu sou foi estar nesse espaço escolar diferenciado, porque a educação escolar indígena é marcada por ser uma educação diferenciada, intercultural, multilingüe, comunitária. São características importantes, e eu gosto muito da característica comunitária, porque o papel da educação da criança e do jovem indígena não se restringe apenas a estar no ambiente da escola, compete aos professores, estar em casa, compete aos pais. Não, a educação escolar indígena e a educação da criança indígena, ela é comunitária, todos fazem parte dessa educação da criança e do jovem. Quando eu falo todos, são os sujeitos da escola, né, a sua família sanguínea, mas também as lideranças indígenas, os mais velhos e toda essa coletividade. Então, nós crianças, as crianças indígenas, nós somos preparados para a luta desde muito pequeno. E eu me recordo muito no meu ambiente escolar, de ver e observar as reuniões que aconteciam na escola, que não eram só reuniões dos pais, né, mas reuniões das lideranças. A escola também é esse espaço marcado por esse ajuntamento de líderes indígenas que vão decidir as pautas de lutas. Então, eu lembro que quando eu era criança, embora eu não entendesse o que era exatamente demarcação de terra indígena, mas eu sabia que isso era importante, porque era o que mais eu ouvia as lideranças falarem, né? Tem que demarcar os territórios, tem que assegurar os direitos indígenas. Então, a gente já cresce aguçado para essa luta, entendendo que é o nosso compromisso também, né? Tá participando disso e futuramente se engajar nessa luta daqueles que nos antecederam, mas também é uma luta nossa. Então, eu já cresci nesse ambiente de ser preparada para estar engajada nas lutas da minha comunidade e do meu povo. E isso foi importante, eu gosto de dizer, dessa minha passagem pela escola indígena e tudo, porque a minha geração foi preparada e projetada para estar em espaços onde os que nos antecederam não puderam estar. E um desses espaços foi a universidade, né? Nós, a minha geração, as pessoas que cresceram comigo, que estudaram comigo na escola indígena, a gente sabia que a gente tinha uma responsabilidade de ser o futuro, né, da luta indígena, mas que a educação seria o caminho de fortalecer essa luta histórica dos nossos povos. E o mais longe que alguém da minha família havia conseguido chegar era terminar o ensino médio. Então, eu sabia que o meu desafio, o desafio das minhas irmãs, dos meus primos e primas, era entrar no ensino superior, né? E na minha comunidade, na época que eu já estava indo para o ensino médio, houve a entrada das primeiras estudantes indígenas da minha comunidade na universidade, né? Duas parentes minhas, elas entraram em 2005 na Universidade Federal da Bahia, no primeiro ano em que a UFBA adotou o sistema de cotas. Então, essas minhas primas já abriram o caminho, né, para que outros indígenas pudessem entrar na universidade.
E aí muita gente me pergunta também, por que você escolheu o curso de Direito, né? Até o meu ensino médio, meu terceiro ano, quando as pessoas me perguntavam qual a profissão que eu queria seguir, eu dizia com toda certeza que eu queria ser professora, né? Eu até hoje amo a docência, gosto, tenho boas referências de pessoas da área da educação, só que eu me deparei com uma realidade, ainda no ensino médio, eu fui fazer um estágio na FUNAI, na FUNAI local de Porto Seguro, e lá eu me dei conta de problemas, né, que não é um problema apenas enfrentado por minha comunidade, o meu povo, né, mas por diversas aldeias indígenas e povos indígenas da minha região. E um desses problemas eram os problemas territoriais. Um desses problemas era problemas de saúde, de falta de políticas públicas. E eu via que tinha, né, servidores da FUNAI, tinha procurador da FUNAI, né, que desempenham papéis importantes, mas que não davam conta, né? Assim, dificilmente atendiam as lideranças, traziam respostas. E eu comecei a perceber que no posto da minha aldeia, por exemplo, tinha médico, mas médico ia lá uma vez na vida, né? Faltava equipamentos, faltava pessoal para trabalhar. Eu comecei a ver que faltava psicólogo, que faltava assistente social e diversos profissionais importantes para suprir necessidades da minha comunidade e da minha gente. E eu percebi que se eu fosse ser uma professora, eu ia ser mais uma professora, né? Diante de muitos bons professores que tem na minha aldeia, que são muito dedicados à educação escolar indígena. Então, eu fui vendo o que eu poderia contribuir para além do que já tinha, né, na comunidade. Uma coisa eu tinha certeza, eu não tenho vocação para a área da saúde, então fui ver algo, um curso que eu pudesse estudar e futuramente ajudar efetivamente a luta do meu povo e da minha comunidade. Então, fui para o curso, tentar ver o curso de Direito, e nessa época, o caso da Raposa Serra do Sol, um processo, até então, o caso mais emblemático sobre direitos territoriais indígenas, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, ele estava em pauta no Supremo, né? É um processo de uma terra indígena do estado de Roraima, para quem não sabe. E nessa época que eu estava terminando o ensino médio, decidindo o que eu queria fazer da vida, e já estava ali namorando um pouco o curso de Direito, eu vi a imagem, né, as reportagens, onde exibia a Joênia Wapichana, que hoje é a deputada federal, né, indígena, pelo estado de Roraima. Joênia é advogada, foi advogada, né, das comunidades indígenas da Raposa Serra do Sol, e ela foi a primeira advogada indígena, mulher, e a primeira advogada a fazer sustentação oral no Supremo. Então, eu enxerguei na Joênia representatividade, né? Eu vi que ela era uma mulher indígena, advogada, que estava ali defendendo os direitos não só do povo, da comunidade dela, mas dos outros povos da Raposa Serra do Sol. Então, olhei para aquilo e aquilo me impactou, e depois eu descobri que não só a mim, mas outros advogados e advogadas indígenas que enxergou representatividade na Joênia e que escolheram o curso do direito justamente para ajudar na luta dos nossos povos. Então, isso foi importante para mim, para a escolha do curso. Beleza, escolhi o curso de Direito, mas existe um longo caminho, né, até acessar a universidade, e isso implicou eu sair da minha comunidade, tentar um vestibular e fazer o curso de Direito em uma faculdade pública. Tive que me mudar para Salvador, né, sair do sul da Bahia e ir para a capital, fazer o curso de Direito. E, enfim, né, não era uma coisa simples. E se eu pudesse exemplificar essa experiência, né, seria mais ou menos aqueles memes que a gente tem como expectativa e realidade, né? A minha expectativa era entrar no curso de Direito, aprender das leis, do conhecimento jurídico e aplicar nas necessidades do meu povo e da minha gente. Só que existia, né, toda uma situação, todo um contexto que, ao longo da minha graduação, eu enxerguei que isso parecia impossível, porque houve aquele choque de realidade. Quando eu cheguei no curso de Direito, que eu comecei a ver o ambiente, né, um ambiente, infelizmente, ainda opressor, né, um curso elitista, né, muitas pessoas brancas, professores brancos, com argumentos e ensino jurídico com base em teorias, né, eurocêntricas, colonizadoras,
Então, eu cheguei a uma realidade muito distante, né? E eu não vi possibilidades desse curso que era me oferecido de trazer respostas concretas para os problemas e questões que eu vivenciava no seio da minha comunidade. Então, começou a ter vários pontos de interrogação, inclusive de eu questionar se realmente aquele lugar era para mim, se realmente eu consegui realizar o meu sonho de me tornar uma advogada, defensora dos direitos indígenas, porque o que me foi oferecido era insuficiente para lidar com as questões que a todo momento aparecem, né, e estão nos desafiando em nossas bases. Então, o meu primeiro desafio dentro do curso de Direito foi esse exercício de eu mesma ter que lançar um novo olhar sobre o direito que era me ensinado. Ou seja, eu converter esse direito branco, eurocêntrico, insuficiente para a minha realidade indígena. E muitas vezes eu tive que fazer isso sozinha, porque eu era a única indígena na minha sala de aula. E muitas vezes batia aquele receio de realmente discutir, debater com professores ou com colegas, porque eu não sabia a forma como eles iam reagir a qualquer questionamento que eu fizesse em relação ao direito que ele estava me ensinando. Só que algo que me aliou e que me fortaleceu nessa luta, diante dessa frustração do que esse ensino jurídico estava colocando para mim, o que me fortaleceu era a luta do meu povo. Porque hoje, depois de ter terminado a graduação e hoje estar na pós, eu sempre digo que eu sou uma eterna aluna e aprendiz, porque a minha passagem pelo curso de Direito em uma universidade foi apenas um preparatório, né? Porque a minha universidade, onde eu sigo aprendendo e eu sou aluna, é no meio do movimento indígena. Eu aprendo com os meus mestres e os meus professores, que são pessoas que às vezes nem estudaram, não sabem ler nem escrever, mas possuem uma bagagem de luta, que aí é como se criasse um elo para mim. Eu pego esse conhecimento técnico, jurídico, e traduzo, né, em formas de aliar essa luta de pessoas que têm essa bagagem de luta, que participam de processos de luta, de conquista de direitos, de efetivação de direitos, mas também de resistência contra ataques que são impetrados contra nós. Então, foi um baita desafio poder transpor essas realidades e passear entre esses mundos. E depois de formada, né, eu me vi nesse desafio também de pensar o que eu faço com essa bagagem que eu adquiri. Será que realmente eu estou preparada para lidar com as demandas indígenas? Né? E eu falo muito que, assim, como eu disse, eu fui preparada e projetada, né, por uma coletividade para estar na universidade. É algo que difere muito, e eu falo que não só para mim, que sou do direito, mas qualquer outro estudante indígena que hoje está na universidade, se você perguntar para eles assim, o que levou eles a estar na universidade, pode ser do direito, pode ser da saúde, qualquer área, vai falar, é a luta do meu povo. Eu quero poder aprender tal coisa e trazer o retorno para a minha comunidade. Porque, diferentemente, muitas pessoas que estão nos diversos cursos jurídicos aqui, novamente voltando para a nossa área, se você pergunta para qualquer calouro aí da universidade, né, por que ele escolheu o curso de Direito, tem aqueles que respondem que escolheu Direito porque não sabia o que ia escolher, né, não tinha outra área para escolher. Tem aqueles que respondem porque, é meu sonho, eu sempre quis. Porque minha família, tem pessoas que já é da área, tem pessoas que querem ser juízes, querem ser promotores, querem seguir carreiras, né, públicas. E se você pergunta para um indígena, às vezes a gente só quer ser advogado, né, para defender a nossa gente, as nossas causas. Então, essa é a nossa motivação, e mais do que uma motivação individual, sempre tem a motivação e a trajetória coletiva. Então, se a gente entra na universidade com esse propósito coletivo, o nosso retorno para a comunidade, do trabalho, da prestação jurídica, também é coletiva. E o nosso desafio, e o meu desafio, depois que eu me formei, e hoje atuando na área jurídica, nas organizações indígenas e no movimento indígena, eu acho que é matar um leão por dia, né? De estar aí sempre atento a todas essas orquestrações que são feitas contra as nossas vidas, tentando retirar direitos que foram conquistados e romper cotidianamente com estruturas ainda colonizadoras, né? Que nos invisibiliza, que nos tira direitos
e que realmente viola, né, e desconsidera completamente todo um processo histórico de conquista de direitos que nós tivemos, né? Então, hoje, o nosso principal desafio enquanto advogados e advogadas indígenas, eu estou falando aqui da minha experiência, mas eu acredito que coincide muito também com a experiência de muitos parentes indígenas que também são advogados e advogadas, que o nosso principal desafio é fazer uma luta junto ao movimento indígena para efetivar direitos, mas, sobretudo, para evitar a retirada de direitos conquistados. E aí nós temos a Constituição, que esse ano completou 32 anos, e a Constituição de 88 ela é um marco na historiografia de nós, povos indígenas, nesse país, porque ela rompe com quase 500 anos de invisibilidade dos povos indígenas. Porque antes de 88, a tendência e a forma como o Estado brasileiro nos tratava era a desumanização do indígena. Ou seja, a desumanização do indígena implica no não reconhecimento da nossa identidade e diversidade, do não reconhecimento de nós enquanto cidadãos e sujeitos de direitos. Porque até então, até 88, para ser, né, a gente indígena, a gente tinha que ser integrado, a gente tinha que deixar a nossa identidade indígena, ser aculturado, ser despido completamente das nossas raízes ancestrais e se tornar um cidadão, uma cidadã, né, como qualquer outra pessoa nesse país, trazendo essa homogeneização, né, de povos, e a gente tinha que integrar a comunhão nacional. Em 88 isso é rompido, foi conquistado, nós conquistamos um direito, né, através de muita luta, porque não existe direito sem luta, e isso é algo que nós indígenas, os quilombolas e outros povos entendemos muito bem isso, e não foi diferente em 88, então um processo de muita luta, nós conquistamos o direito de sermos permanentemente indígenas. Então hoje, os povos indígenas, os sujeitos indígenas, nós somos sujeitos de direitos, cidadãos, né, mas permanentemente indígenas. Para eu ser uma cidadã, eu não preciso deixar de ser indígena. Eu sou uma cidadã indígena, eu sou uma cidadã pataxó. Então é importante a gente sempre estar falando isso, porque, como eu disse, existem diversas formas que são feitas e orquestradas por aqueles que têm interesses contrários aos interesses indígenas, que tentam a todo momento apagar esse nosso direito que foi conquistado. Então, hoje, a Constituição garante para nós o direito de sermos indígenas, de estarmos em nossos territórios e também de lutar por direitos. E é algo que, quando a gente lê o artigo 232 da Constituição, que reconhece aos povos indígenas a legitimidade processual, né, para estar em juízo na defesa de seus direitos e interesses, isso é algo muito importante, porque evidencia mais do que nunca esse rompimento de um Estado anterior que considerava os indígenas incapazes, selvagens, que deveriam ser tutelados. Hoje nós somos sujeitos de direitos e temos legitimidade para lutarmos por nossos direitos na via judicial. Como eu disse, embora a gente tenha 32 anos de reconhecimento dessa Constituição, a gente ainda enfrenta diversos ataques que querem retirar e minar esses direitos conquistados. E nós, advogados e advogadas indígenas, temos que estar a todo momento fazendo essa luta, essa militância, para que a gente não tenha retrocessos naquilo que foi conquistado. E o acesso à justiça é um deles, né? Ora, o sistema de justiça nos considera, nos reinsere numa condição de incapacidade, negando direitos para nós, né, dizendo que a gente tem que ser tutelado ainda, se a FUNAI já está no processo, não precisa a comunidade indígena ingressar no processo. Ora, nos considera integrados demais para usufruir de direitos específicos. E isso ainda é uma forma ainda que a gente encontra de resistências, de não efetivação dos nossos direitos, principalmente no espaço que seria um espaço de trazer justiça, e geralmente o Poder Judiciário é um dos campos onde se opera muitas injustiças para nós, povos indígenas. O nosso papel enquanto advogados e advogadas, e principalmente a nossa atuação junto ao movimento indígena, é levar a voz ativa das nossas comunidades e dos nossos povos indígenas para dentro do sistema de justiça, para trazer ao menos uma dignidade de se defender nos processos que correm contra nós
E em passos lentos, mas aos poucos estamos chegando lá, de mobilizar ativamente a máquina do judiciário em favor da efetivação de direitos nossos que são violados, principalmente o direito à terra, à saúde, à educação. Exemplo disso, recentemente, né, nós ingressamos com uma DPF no Supremo Tribunal Federal, a DPF 709, em que foi o nosso grito de socorro diante desse cenário da pandemia, em que o índice de letalidade da Covid-19 em relação aos povos indígenas é muito maior quando comparado à população geral brasileira. E a União, o Estado, o governo, nada fez, e até agora, passado alguns meses, ainda não tem sequer um plano de conter, né, a pandemia em relação aos povos indígenas. A gente precisou ingressar no judiciário, e de uma forma ousada, né, a PIB foi reconhecida como legitimada para ingressar com a DPF no Supremo, sendo equiparada a uma organização, a entidade de classe de representação nacional, e foi na verdade, a DPF ela é uma ação histórica em diversos aspectos, né? Passado 32 anos, é a primeira vez que uma organização indígena, que não temos CNPJ, somos um ente despersonalizado, mas somos sujeitos de direitos, como eu disse, coletivos, somos legitimados para estar em juízo. Então, através da DPF, a gente tenta amenizar impactos de violações para nós indígenas, seja na questão da saúde, como eu disse, o governo até agora não fez nada, mas também de revolucionar o judiciário brasileiro, abrindo caminho para que outros e outras organizações possam também lutar por direitos. Avançando e também já encerrando para não me alongar muito, do meu lugar de fala enquanto advogada, eu resumo tudo isso, já falei isso em outros espaços e reafirmo aqui, que quando as pessoas perguntam o que é ser uma advogada indígena, eu respondo com toda certeza que, para mim, é como se eu advogasse em causa própria, né? Então, eu acho que, para mim, para os outros advogados e advogadas indígenas, porque não há uma relação apenas de cliente e advogado, né? É uma relação, assim, não tem explicação, porque a violação que o meu parente sofreu, que o meu povo sofreu, é uma violação que me atinge, né? Então, a gente tem esse compromisso, o advogado e a advogada, né, sem ser indígena, todos nós temos um compromisso com a justiça, com a ética, né? E nós, advogados indígenas, além desse compromisso com a ética, né, com a justiça, a gente tem um compromisso étnico, né, também de prestar também uma assistência jurídica para os nossos povos e também ser pertencente àquele povo. Então, é algo desafiador, mas é algo prazeroso, porque eu sei que muitos investiram para que pessoas como eu e meus parentes pudéssemos ter esse conhecimento jurídico, técnico, para aliar as nossas lutas. O fato hoje de eu ser advogada, de eu ter mestrado, de eu ser doutoranda, não tira de mim a minha essência de ser uma mulher indígena pataxó, não me faz superior a nenhum dos meus parentes, pelo contrário, nós somos iguais e, como semelhantes, eu tenho empatia e me solidarizo com as causas e com as dores dos meus parentes. Então, é algo desafiador, mas que a gente faz com muito prazer. E já finalizando mesmo, tem outra questão também, que é a nossa luta, né? Quanto a minha luta também no âmbito acadêmico, na construção, né, das teorias e do ensino jurídico no país. Me coloco aqui na posição também de acadêmica, de pesquisadora, de realmente estarmos fazendo uma militância epistêmica, né? De questionarmos esse direito posto, né? Esse direito monista que é produzido pelo Estado, esse direito que foi, por muitos anos foi tomado como um direito absoluto, único, e que às vezes se resume em muita teorização, né? E foge muito de uma prática, de uma vivência específica, com realidades, né, específicas e que precisa de atenção específica. Então, o nosso papel também, enquanto acadêmicos indígenas e na área do direito, é trazer para o centro do debate nas universidades temas que, se não fosse a nossa presença na universidade, nos cursos, não seriam abordados e não seriam tratados. Então, a gente tem esse compromisso também de produzir pesquisas, que são pesquisas que não dizem respeito apenas a uma realidade distante de nós,
mas são temas e problemas reais, onde, através da pesquisa, a gente também tenta trazer soluções e respostas reais para aqueles que sofrem lá nas bases com a injustiça e com violações. Então, eu acredito que o meu papel também, enquanto uma pesquisadora na área do direito, é despertar também, fazer com que outras pessoas também tenham um outro olhar sobre o direito, né? E aqui eu ressalto muito a importância, né, das clínicas jurídicas, né? Eu, na UNB, no meu curso de pós-graduação, lá na UNB eu tive contato também de viver uma experiência de fazer parte de um grupo de extensão que também aplica metodologia de clínicas jurídicas, que é o JUSDIV, o Escritório Jurídico para a Diversidade Étnica e Cultural, coordenado pela querida professora Ela Vienco, e que a gente vivencia, né, essa prática, essa experiência de clínica jurídica, saindo um pouco desse campo meramente teórico, mas também vendo o direito na verdade, o direito acontecendo, as violações acontecendo, e tentando trazer respostas concretas também para as comunidades indígenas, onde a gente faz também uma transversalidade de temas, aliada com outros alunos de graduação, né, com alunos de graduação do curso de Direito, e com a participação minha e de outros advogados e advogadas indígenas. Então, uma experiência bacana. A gente na PIB tem também uma experiência agora recente também, que tem sido muito bacana, com a Clínica de Direitos Humanos da FGV, em que eu deixo o cumprimento aqui na pessoa da professora Heloísa Machado, que tem nos ajudado também, de alguma forma tem estado próximo, nos ajudando e colocando a clínica à disposição de estudos e alguns temas importantes para nós. Eu acho que é isso, eu acho que é importante ampliar. E, às vezes, as pessoas nos perguntam, as pessoas das universidades, os diversos grupos de pesquisa e extensão, perguntam para nós, o movimento indígena ou coletivos indígenas, de que forma vocês podem ajudar nas nossas lutas. Às vezes, vocês não podem fazer muita coisa, mas o fato de estar aqui hoje, né, na abertura desse fórum, né, de clínicas jurídicas, e podendo ter voz aqui junto a vocês, isso já é algo muito significativo para mim, acredito que para a Versilene também. Eu acho que, às vezes, vocês não precisam fazer muito, mas se vocês amplificarem, né, as nossas vozes, isso já é muito importante para nós e para as nossas lutas. E o desafio de lançar um novo olhar sobre o direito, talvez depois da minha fala vocês possam ficar pensando que, para mim, foi uma questão assim desafiadora, e para mim foi conveniente porque eu sou indígena e isso exige de mim ter feito isso, exigiu que eu tivesse feito isso. Talvez vocês que não são indígenas ou não são quilombolas ou não fazem parte, né, de grupos como nós, de minorias, talvez para vocês não seja conveniente, né, lançar um novo olhar sobre o direito. Mas eu acho que é mais do que uma questão de conveniência. Lançar um novo olhar sobre o direito é uma questão de justiça, de equidade, mas, sobretudo, de humanidade. Então, eu convido a todos e todas a fazerem esse exercício de lançar um novo olhar sobre o direito, tanto docentes como discentes. É preciso descolonizar esse direito que está posto e, a todo momento, reconstruir a história e a luta de todos e todas. Eu agradeço e me coloco à disposição para o debate e quero muito ouvir a Versilene agora. Obrigada, pessoal. Obrigada, Samara, pela sua participação. Beth, nossa intérprete de Libras, eu queria te perguntar se você não quer tomar uma água enquanto eu leio alguns comentários do YouTube que já estão escritos para você descansar um minutinho. Você quer? Não? Tá tudo bem? Tá bom. Nossa, que força, né? Ela tá falando do gente do céu, Beth do céu, não cansa. Bom, obrigada, querida, pelo seu apoio. Obrigada, Samara, pela sua experiência. A gente tem aqui vários comentários que eu vou trazer, então, no final, para a gente começar um debate, então, mas a sua fala foi ótima, e estou aqui fazendo várias anotações também, pensando sobre algo que certamente a Versilene também vai tocar, que é como a gente é formado e como eu como professora, né, como eu vejo meus alunos sendo formados e fui formada para pensar no direito enquanto algo individual.
e como vocês, representando grupos e falando desde eles, são sobrecarregados com pensar com o coletivo, né? Nós não temos, e acho que isso faz parte um pouco dessa descolonização do olhar, né? Como é que todo o peso de pensar no coletivo, de pensar no meio ambiente, de pensar na ancestralidade, tem sido sobrecarregado, especialmente nas mulheres, sempre, mas tem sido sobrecarregado nos povos quilombolas, nos povos tradicionais indígenas. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar sobre essa formação individualista do direito. Então, quero retomar aqui, Versilene, começa a sua fala lá desde o comecinho. A Versilene, então, é a nossa advogada e mestra em Direito Agrário, quilombola do Quilombo Calunga, primeira mulher quilombola mestre em Direito do Brasil, e a gente quer te ouvir. Pode começar a sua fala do começo para não ficar cortado para quem chegou depois. Versilene, obrigada por estar aqui com a gente. E, como disse a Samara, também quero te ouvir e quero que a gente faça um debate juntas. Obrigada, professora Janaína, agradecer a todos, né, que nos acompanham, agradecer vocês pelo convite, né, mais uma vez, pedir desculpas aí pelo o imprevisto aqui, né, na internet, microfone, enfim, não sei se vocês conseguem me ouvir. Tá tudo certo, estamos te ouvindo. Sim, obrigada. Fico na expectativa, sim. Agradecer aqui a participação da Samara, sempre a companheira de luta e as lutas muito semelhantes, né? Quilombolas indígenas, estamos aí em várias frentes juntos, né? Nessa garantia de direitos, aí fez uma explanação maravilhosa, trouxe as experiências, né, do direito enquanto uma experiência coletiva. Enfim, eu sou Versilene Dias, né? Sou do Quilombo Calunga, mulher negra, quilombola, né? De trança, blusa branca, atrás de mim tem uma parede branca. E falo hoje, né, do lugar de onde eu venho, né, e trago as minhas experiências, falo um pouco, falo muito de questões pessoais mesmo, porque, como a Samara falou mesmo, a gente advoga em causa própria, né, e esse sentimento, acho que é o sentimento que nos dá força para continuar nas jornadas de tantos empecilhos. Pensando muito na questão do direito, eu trago experiência de vida, né? Porque acho que a gente, uma vez me perguntaram assim, quando que a gente começou no movimento, né? E a gente começa no movimento de formação, de entender as violações que a gente sofre desde o início, então, desde o seu nascimento. Então, desde quando eu me entendi por gente, como disse a minha avó, a gente eu sentia, né, que a gente sofria ameaças dentro do quilombo, né? Então, existia uma pessoa dentro do quilombo que dizia que era dona das terras onde minha família morava. E eu saí, enfim, aprendi na comunidade, saí da comunidade aos 11 anos para trabalhar e morar fora para estudar, porque eu queria trazer segurança, né, para minha comunidade, trazer segurança para meus pais, para minha família que vivia ali, todo mundo seguro. Na incerteza de que, vamos dizer assim, na incerteza de que um dia sairia ou não sairia do território, né? Porque chegava pessoas com papel dizendo que era dono do território, né? Então, aquilo foi muito incentivador no sentido de me trazer, né? De me dar força para seguir nessas lutas, né? Que a gente enfrenta hoje. E nessa perspectiva de sair do território, meu objetivo sempre foi: vou sair para estudar, porque eu quero ser alguém, quero ajudar, quero contribuir para a minha comunidade. E pensando muito nessa questão do direito ao acesso à justiça, né? Porque a gente teve aí mais de 300 anos de escravidão, depois mais de 100 anos de invisibilização das populações quilombolas, da população negra, e criminalização, né? Tanto é que hoje, quando a gente pensa em acesso à justiça, eu penso muito de duas formas, e aqui iniciando totalmente ao contrário, né, da história, do começo do fim para o começo. Eu vejo, entendo que as populações quilombolas, né, e falando mesmo do meu lugar de fala, a gente buscava muito o sistema de justiça, buscava garantia do direito através de um sistema, de uma perspectiva de um direito muito punitivo. Então, sempre que a gente sofria algum tipo de violações, a gente buscava o direito para punir a pessoa que estava violando o nosso direito, e não para garantir direitos para nós, né? Então, foi muito nessa perspectiva de buscar
a punição do povo, entendendo o sistema de justiça, o direito enquanto um direito punitivo, e não um direito garantidor enfim, de direitos, porque essa foi a perspectiva que a gente cresceu enquanto no quilombo, né, de sempre sofrer os impactos da justiça, do direito contra a gente, né, e muitos quilombos hoje ainda pensam desse jeito e muitos quilombolas, né, muitos companheiros, muitas lideranças, a gente pensa nesse sentido. E aí, a dificuldade, né? A gente tem aí, enfrenta dificuldade aí nesse acesso, que a gente trata de acesso ao sistema de justiça, nessa perspectiva. A primeira perspectiva é que hoje a gente colhe, né, os frutos das políticas de ações afirmativas dos anos 2000. Então, são os primeiros advogados, né, que têm acesso aí, que a gente chama que trabalha, que vem para contribuir aí para a formação no sistema de justiça, e também na perspectiva do acesso à justiça, né? Como que essas comunidades, como que essas populações, elas estão acessando a justiça e enfrentam essa dificuldade para acessar. E eu acho que as clínicas, vamos dizer, os núcleos de assessoria jurídicas, tem muito a contribuir nesse sentido, né? Eu penso muito assim, a acessar o direito, né, o sistema de justiça, para acessar violações de direito, é uma dificuldade, né, que os quilombolas têm até hoje. Então, muitas vezes, quando a gente chega, né, os quilombolas chegam no sistema de justiça, eles vão ser chamados, né, a estar nesse sistema por outras pessoas, né, que violaram direitos deles, né, que a gente vive nas comunidades, mas por outras pessoas que se diz ser dona daquele direito, que na verdade nunca esteve, nunca permaneceu no território. Então, é uma contradição muito grande quando a gente trata o direito coletivo com o direito individual. E pensando nessa perspectiva de ensino, né, e prática, eu acho que, para começar, eu acho que o ensino ele é transformador. E quando eu falo disso, eu me lembro muito da primeira escola que a gente teve na comunidade, né? Meu professor, que hoje, enfim, foi a pessoa que me ensinou o nome que eu tenho hoje a partir da perspectiva quilombola, né? Me lembro que não tinha escola, foi uma escola que a gente construiu, e as primeiras lembranças que eu tenho assim, é que quando a gente recebia uma carta, minha avó recebia um bilhete, assim, sempre ia naquela pessoa para ler, para que ler os bilhetes. Então, era muito interessante a forma como o quilombo funcionava. E essa pessoa ela foi primordial assim, na transformação das lutas e do entendimento da identidade enquanto povo, enquanto, na minha parte, enquanto coletividade, porque foi a partir daquele ensino que eu vi que as portas poderiam se abrir para mim fazer aquilo que eu sempre sonhei fazer, que era ir atrás dos meus sonhos, né, de ser alguém, de estudar, para poder proteger aquilo que eu mais amava, que era meus familiares, meu território, a minha casa hoje. Então, foi nessa perspectiva. E o ensino ele foi transformador nesse sentido, de fazer com que a gente saísse do território, né? Aprendesse ali, a partir dos nossos costumes, a partir dos nossos, vamos dizer assim, dos costumes da nossa comunidade, dos ensinamentos dos nossos mais velhos, e saísse dali, talvez, minimamente preparado para enfrentar o mundo lá fora, né? E o ensino, eu entendo que o ensino é muito essa troca de experiência, né? Das práticas, das vivências, assim. Inclusive, enquanto operadores de direitos, acho que reconhecer as realidades, né, dos sujeitos que têm o direito violado, ele é muito importante, né, para a gente se construir aí vamos dizer assim, uma sociedade mais justa, no dia de entender de como é a dinâmica das pessoas, das comunidades quilombolas que vivem fora dessa realidade, vamos dizer assim, das grandes capitais, né? E a partir disso, né, quando eu ingressei na universidade, nessa perspectiva coletiva, né, de não entender o direito enquanto direito individualista, foi muita dificuldade minha de entender essa individualidade do direito. E, ao mesmo tempo que eu enfrentei essa dificuldade de entender o direito enquanto direito individualista, os meus professores também tinham essa dificuldade, né, de entender o direito enquanto um direito coletivo, enquanto as minhas colocações que eu colocava de experiência enquanto vivência em comunidade, vivência em coletividade. E aí pensar uma quilombola, né, que saiu da sua comunidade para estudar, enfim,
contrapondo ao conhecimento de um civilista, né, que está ali estudando, passou a vida toda, né, centrado na ideologia de um direito, né, de um direito enquanto um instrumento de garantia de garantias individuais, no sentido de contrapor esse direito. Então, foi uma dificuldade tanto para mim e quanto para ele entender isso. Mas foi a partir desse entendimento, né, desses entendimentos nossos, tanto meu quanto do professor, que acho que houve ali uma formação, né, de uma compreensão, de compreender as várias formas de pensar e de viver em coletivo. Então, acho que a junção do conhecimento, da compreensão de um direito individual e de um direito coletivo, ela foi importante demais para meu entendimento enquanto para entender e usar o direito individual na prática do direito coletivo, com as minhas experiências enquanto povos, enquanto comunidades que têm uma vivência em coletivo, né? Porque, vamos dizer assim, porque para nós da comunidade, né, a sociedade, enfim, vocês são desconhecidos, né? Enquanto eu vivia na comunidade, o resto era desconhecido. A gente brincava muito, falava de ir para as grandes cidades, mas era muito desconhecido. E para vocês, nós somos desconhecidos, ou seja, excluídos de uma sociedade, então vivo fora da sociedade. E aí entender esses dois através dessas trocas de conhecimento, de experiência, prática, é importante para entender um pouco mais sobre a dinâmica, né, que nos envolve para além daquilo que a sociedade ou o mundo, né? Minha avó costuma dizer que a gente é a gente, né? Tá lá, o resto é o mundo. Então, viver nesse mundo, né? Ou viver em sociedade e tentar contribuir também com a sociedade para entendimento desse direito coletivo enquanto povo coletivo e vulnerabilizado e que foi invisibilizado aí por muito tempo, né? A prática, ela tem um potencial de ensino muito transformador. E um exemplo disso, que a gente chama de ensino de junção da universidade com o conhecimento quilombola de experiências, eu trago muito aqui as experiências, né, que a gente teve na antropologia, né? Grandes exemplos é que se não houvesse aí uma prática de experiência entre a antropologia e as comunidades quilombolas, até hoje, os quilombos, acho que seria ainda constituiria-se ainda um conceito, né, de um lugar de criminosos, né, como sempre foi encontrado pela sociedade, uma sociedade branca racista, né, e que se enquadrava os quilombos enquanto um grupo de marginais criminalizados sempre, né. Então, houve aí uma construção de conceitos. Então, essas experiências que a universidade tem, que os ensinos jurídicos têm, que os professores têm, juntamente com a comunidade, ela é muito importante na construção de um novo direito, na construção de novas perspectivas, de construção de novos conceitos, né? Como a Samara mesmo diz, né? Na descolonização para a construção de um direito minimamente, né? Que é o direito que a gente quer, ou minimamente que a gente precisa, né? Pensar o ensino a partir dessas práticas, do ponto de vista da vivência de cada sujeito, é fundamental para a transformação social, né? Que a gente sabe que a gente vive em uma sociedade racista. E, consequentemente, né, para o nosso sistema de justiça também, que, querendo ou não, seja na sua composição, seja pelas suas decisões, se constitui aí um sistema extremamente racista que deveria, né, garantir direitos e que não garante, né? Que se constitui aí um sistema racista e totalmente desigual, né? E pensando nisso, a gente traz várias experiências, né, com relação aos direitos da população quilombola, né? Por muito tempo, a gente foi invisibilizado, e aí, na Constituição, somente fomos reconhecidos enquanto sujeitos de direitos na Constituição de 1988, onde foi garantido aos quilombolas o direito ao território. Só porque esse direito, mesmo estando ali garantido, ele foi negado, no sentido de que entrou-se uma discussão se esse direito, essa norma era de eficácia plena ou de eficácia contida. Em 2003, então, para resolver a situação, foi editado o decreto 4887. Mas, nessa mesma perspectiva, né, de não garantia do direito, houve aí uma ação a partir de uma ação política aí, né, que impetrou aí no judiciário
uma ADI, questionando a inconstitucionalidade do decreto. Né? E por mais de 14 anos a gente lutou, né? Teve nas lutas para garantir esse direito, que na verdade já era nos garantido, para a efetivação desse direito. E após 14 anos, mais de 14 anos, né, em que tudo estamos conforme, o decreto é constitucional, o direito é quilombola, a gente tem direito, né? O judiciário demorou esse tempo todo para declarar que o decreto é constitucional, e aí a gente vira para né, o governo e fala assim, agora a gente quer nossos territórios titulados, né? E o governo vira para a gente e fala, não, agora a gente não tem dinheiro para titular territórios quilombolas. Então, é uma perspectiva assim, de lutas, tanto no ponto de vista jurídico, tanto do ponto de vista político, e que nos desempenha não enquanto advogada, mas também enquanto pertencente ao movimento, a estar em todas as lutas de frente. E aí, uma questão que eu sempre trago na perspectiva é que eu, enquanto advogada quilombola, e quilombola, né, não advogo pensando, quando eu vou vamos dizer assim, para uma sustentação, eu vou na perspectiva de que eu estou fazendo aquilo para mim, porque poderia ser eu ali naquele momento que estou sofrendo uma reintegração de posse, que estou sendo despejado do meu território. Então, é um sentimento que você não tem como descrever se você não é parte. E é a partir dessas experiências de vivência, de troca de experiência entre os saberes da universidade e os saberes da comunidade, que a gente vai entender e trazer para o judiciário a perspectiva quilombola da forma que ela deve ser. Porque a gente vê muito um distanciamento do direito, no sentido de que muitas defesas, a gente sabe que tem muitos defesas de quilombolas que não é por quilombolas, não é feito por quilombolas. E acho que esses advogados, esses colegas, eles contribuem bastante, tem muito a contribuir, mas também deve trazer para o judiciário a perspectiva do que é impactante a sofrência que pode causar ali um despejo, um empreendimento dentro de um território quilombola. Então, quando eu advogo, na minha prática, eu não consigo advogar se eu não for naquela comunidade fazer uma visita. Agora está bem difícil, né? Então, é muito difícil a gente sair para ir na comunidade nesse momento que a gente está vivendo. Mas, na minha prática de advogar, eu preciso estar na comunidade, eu preciso ver as pessoas, ver a dinâmica da comunidade, como que aquela comunidade se movimenta, o que aquilo, aquela judicialização ou aquele empreendimento venha prejudicar aquela comunidade, porque eu preciso trazer isso também para o Poder Judiciário, entendeu? Eu não vou trazer para o Poder Judiciário somente a defesa formal, trazer legislação e dizer que isso é o direito, porque a maior dificuldade que a comunidade quilombola tem de provar é justamente isso, porque a gente não tem papel. Por muito tempo a gente não soube escrever, não sabia ler, não sabia escrever. A gente foram privados do ensino. E a nossa prova, as provas que a gente constitui são as memórias, são os históricos, são, vamos dizer assim, as construções, né, dos territórios, e tanto que é uma das maiores provas que a gente tem para, enquanto provar que a gente é quilombola, são os estudos antropológicos, né? Então, é muito difícil você trazer prova e trabalhar no judiciário, onde exige que você prove algo que é impossível de se provar juridicamente no papel. Então, nesse trabalho a gente tem que trazer, como não tem como a gente trazer essas provas, porque elas não existem no papel, existe apenas nas memórias, na ancestralidade, no histórico daquele território, de vivência da comunidade ali, a gente tem que trazer todos os aspectos para o judiciário que envolve a comunidade. Então, descrever isso tudo é importante, porque é isso que a comunidade
quer que seja trazido, que eles sejam vistos enquanto luta, enquanto povos, e que viveu ali naquele território, que ele tem direitos, que reconhecer, que seja reconhecido direito, né? Apesar de nunca possuir um papel, eles sempre viveram ali. Então, isso é uma disputa muito grande no judiciário, né? Além das outras disputas, né? Porque a gente vê hoje no Poder Judiciário o entendimento de muitos, né? Enfim, juízes, de dar decisões despejando uma única família dentro de um território quilombola. Gente, se o Poder Judiciário não consegue entender que o território é coletivo e ele é uno, ele não suporta divisão, como que a gente vai trazer para o direito, ou seja, como que vamos fazer ele entender que essa situação ela é concreta e ela existe dentro do território, que a comunidade coletiva, que os povos é coletivo e que o território não suporta divisões, né? Então, trazer para o judiciário essas pontuações, elas é importante. E essas pontuações a gente traz através da experiência, né? E essas experiências a gente traz por meio de vivência entre a coletividade, de vivência com a universidade, né? E esses ensinos com a universidade, eles nos ensinam a trazer isso de forma que o judiciário possa entender isso, né? Então, nessa perspectiva que eu entendo que o judiciário é importante, que é um ensino, né? Que, na verdade, o ensino é importante nessa afirmação de direitos e de construção de novas, vamos dizer assim, de nova perspectiva do enfrentamento, né, ao racismo e do sistema judiciário contra as populações já vulnerabilizadas. E pensando nessa negação de direitos, né, e nessas invisibilidades, invisibilização de direitos, a gente também, né, e pensando também aí claro, na perspectiva da APIB, né, que, como bem falou a companheira Samara, teve aí um grande precedente em relação à admissão da APIB no STF enquanto enquanto uma sociedade de classe aí representativa das populações indígenas. A CONAC também ingressou com a DPF, né, no Supremo também, exigindo pelo menos um mínimo de garantia durante esse período de pandemia, né? A gente sabe que muitas dificuldades os quilombos hoje enfrentam, vamos dizer assim, a gente trata também enquanto um extermínio da população negra, né, invisibilização. O Estado nunca contabilizou quantos quilombolas existem no Brasil, quantos quilombos existem no Brasil. O balanço que o Estado tem, que o governo tem, é o balanço que nós, quilombolas, levamos para a Fundação Cultural Palmares, que hoje não se encontra mais disponível para nós, né? É um ente totalmente, vamos dizer assim, lacrado para nos atender. E aí, pensando nessa perspectiva, acho que a dificuldade das lutas, elas são contínuas, né? E não existe um momento ruim ou um momento bom para a gente estar na luta, porque para nós, quilombolas, o momento sempre foi ruins, né? E parece que ultimamente só tem piorado. Porque a gente sempre tem que estar na luta, sempre tem que estar buscando, né? A gente nunca chega a nada, fala assim, essa é a sua garantia. Não. Tudo que a gente conquistou, os direitos que a gente tem escrito, formalmente reconhecido, são direitos de luta, da nossa luta por reconhecimento de nós enquanto sujeitos de direitos. E essa luta, para mim, ela é importante, apesar de ser desgastante todos os dias, tem momentos que a gente, infelizmente, cai e chora, né? Porque inclusive, são momentos que a gente descreve no livro que a gente lançou agora, Mulheres Quilombolas, Territórios de Resistência Negra e Feminina, e que a gente que a companheira Selma descreve, que é uma companheira de luta, e descreve muito bem como que é nossos momentos momentos que a gente, às vezes, precisa parar e chorar e refletir muito sobre as lutas que a gente enfrenta, principalmente nessas situações que a gente está vivendo hoje, de ver nossos companheiros vindo a óbito, pedindo socorro, comunidades sem ter água para beber. Então, e também ver aí a trajetória também o genocídio, né, de outros companheiros dos povos indígenas, né? Mas é muito importante porque essa luta, né, essa luta conjunta é uma luta importante, é a luta que eu, enquanto advogada quilombola, quis seguir, né, e tenho muito orgulho, acho que é a realização de um sonho que sair de casa, né, sair da comunidade para realizá-lo, e
assim, só penso em fazer mais, a gente sempre quer fazer mais, mas é muita coisa, muito direitos, muitas violações, que a gente, infelizmente, não consegue aí ter um trabalho efetivo. Então, ficamos fazendo trabalho de formiguinhas, né, tentando contribuir naquilo que podemos contribuir, mas o trabalho é esse. E aí, criando redes, né, porque a gente também tem feito vários trabalhos aí junto com a PIB, inclusive de denúncias internacionais, e eu acho que as clínicas também, inclusive as clínicas de direitos também têm grande contribuição. Inclusive, na DPF quilombola, a clínica de direitos da UERJ entrou também como amiga, né? Eu acho que tem grandes contribuições aí que as universidades e o ensino têm, tanto da forma de contribuição para a comunidade, enquanto troca para os entes da comunidade, para os estudantes da comunidade, porque as trocas são uma via de mão duplas, e tanto também da experiência de estudantes que não são quilombolas, né, de aprender com a experiência também e com a vivência em comunidade, né, enfim, de saber dessas certezas. Então, de saber, né, de como é a vivência nos territórios, de como essa experiência pode ser aplicada a partir do direito nas clínicas de direitos, né, e de como essas comunidades podem acessar também esse direito a partir das clínicas. Então, é também mais talvez um questionamento, né, porque o acesso ao direito, o acesso ao sistema de justiça para nós quilombolas, ele é difícil, porque eu penso muito na perspectiva da defensoria pública. As defensorias públicas estão nas grandes capitais, vamos dizer assim, enquanto os nossos quilombolas estão nos interiores dos grandes municípios, ou de pequenos municípios, né? Então, é muito difícil você ter esse acesso. E como acessar essa justiça, né? Como acessar esse direito que é garantido, como efetivar esse direito que é garantido, seja o direito na perspectiva individual, seja o direito na perspectiva coletiva, né, que é a garantia do território. Então, são experiências que a gente precisa trocar, né, e que o ensino tem um papel fundamental aí de troca nessa construção. Vecilene, obrigada, super importante. Acho que soma em vários pontos com a fala da Samara. Eu acho que a gente tem muitos pontos em comum para conversar e debater. A gente tem um adiantadinho da hora, né? Eu acabei, enfim, não controlando, né, o tempo certinho de vocês. Então, eu vou pedir para vocês, eu vou só ler 2 perguntas que apareceram aqui no nosso chat e vou passar para vocês já fazerem uma consideração final e tentar responder essas perguntas, tudo bem? Mas eu queria, assim, em primeiro lugar, em nome da organização, novamente, agradecer vocês infinitamente por estarem aqui, e eu acredito que vocês agregam muito ao nosso olhar e à nossa vivência do direito, porque o trazem desde uma outra perspectiva, e que a gente precisa considerar e considerar cada vez mais. E aí a pergunta da professora Natália Castilho, que está aqui no nosso chat, eu acho que ela é muito certeira nesse ponto. Ela vai perguntar para a Samara, mas eu acho que essa pergunta é para as duas. Se na visão de vocês, que tipo de mudanças devem acontecer nos cursos de direito brasileiros para que a gente possa chegar mais perto de uma descolonização do ensino jurídico? É claro que essa é uma pergunta daquelas que vale $1 milhão, né? Não tem resposta, e se tivesse, quem a tiver. Mas eu acho que seria muito legal a gente talvez encerrar essa nossa troca, se vocês pudessem dar uma luz para a gente, né? Trazendo as perspectivas de vocês e esses obstáculos vivenciados, essa dificuldade de entender o direito desde uma perspectiva coletiva, como que é desafiador, né? Uma coisa que é banal, né, gente, para muitos alunos dos grandes centros, né, desde outras origens sociais, que é ir fazer um curso de direito, para vocês, como a Samara trouxe com bastante detalhe, né, é uma superação, não só é uma superação geográfica, né, espacial, e depois de acolhida no espaço. A gente tem muitas questões, inclusive, de acolhida no espaço da universidade, a acolhida do espaço da universidade, que todo mundo é tão parecidinho, né? E aí chegam outros corpos e outras ideias e outras vivências. Então, eu acho que essa descolonização seria legal a gente pensar ela dos bancos da sala de aula, dos temas, mas também dessas vivências. Se vocês pudessem dar algumas ideias para a gente sobre isso. E antes de passar a palavra para vocês, eu queria destacar aqui no nosso
YouTube, pelo chat, a gente consegue ver a professora Antônia, lá de Salamanca, assistindo a gente, vários parceiros das clínicas, a Kelsene Medeiros, que é a nossa atual coordenadora da clínica e que é advogada popular na área de moradia, e que fala o tempo todo, né, faz contato com isso que a Versilene mencionou também, de estar perto, né, de ir até lá. Como é que você vai advogar em moradia sem conhecer a ocupação, sem estar lá naquele espaço, sem ver como é que vai ser a remoção, como é que vai ser o despejo, sem acompanhar? Como é que a gente pode produzir o direito com distanciamento, né? Será que isso é possível? E aí, muitos elogios, gente, Natália Bentes falando que foi espetacular, a Vanessa Patachó mandou parabéns para a Samara, Salu Luz falou que se identifica muito enquanto mulher negra de comunidade, se sentindo contemplada, falando, e talvez um outro aspecto que vocês poderiam abordar, que é essa ideia de trazer retorno para os seus. Qual que é a importância de uma advocacia indígena e quilombola que fale sobre isso? E como eu falei para vocês, eu acho que essa é uma pergunta que precisa reverberar nos ouvidos de todo mundo, para que todas as pessoas que estão no direito possam se comprometer com uma formação menos individualista e mais preocupada com o todo, com o coletivo. Já imaginou se todo mundo que se forma no direito estivesse preocupado em garantir os direitos das suas comunidades, das pessoas que estão em vulnerabilidade social, com menos acesso à justiça, como vocês trouxeram? Suzana falando que maravilha, Leopoldo aqui de Campinas, ansioso por ouvir a Versilene, estuda quilombos também, e direito, enfim, vários parceiros aqui, parabenizando a Beth pela sua interpretação em Libras. Então, eu vou seguir a ordem do que foi a fala, queria passar, então, primeiro para a Samara, para um momento rapidinho de considerações finais, ou será que a Samara caiu da nossa chamada aqui? Senão a gente inverte a nossa ordem. Vamos começar, então, com você, Versilene. Vocês duas estão se revezando aqui, complicando a minha mediação dessa mesa. Olha só, Samara voltou. Quem que quer começar falando? Pode ser você, Samara, e depois a Versilene? Pode. Eu só ouvi a primeira pergunta. Teve alguma outra? Minha internet está caindo aqui. Foi só a primeira pergunta mesmo, sobre como descolonizar o ensino jurídico, e depois eu li os elogios a vocês, que foram inúmeros, e uma ideia de abordar também aqui um pouquinho essa ideia de trazer retorno para os seus. E aí, okay. Samara, só assim, uma resposta rapidinho e já considerações finais para depois a Versilene falar e a gente encerrar a mesa, que a gente tem outras 7, o pessoal tem que jantar e tudo mais. Diga aí, Samara, para a gente. Tá bem. Obrigada pela pergunta, pelos comentários, e sim, assim, como descolonizar o ensino jurídico, sim, é essa pergunta, né? Queria ter uma resposta exata para dar, mas uma coisa certa é uma coisa que a gente não desconstrói da noite para o dia, né? É algo, né, que a gente rompe com isso de uma hora para outra, é todo um processo gradual. A gente está caminhando para isso, já melhorou muita coisa, porém tem muita coisa a melhorar ainda. Acredito que coisas mínimas assim que podem ser feitas, inclusive a gente clama aos professores e professoras, aos coordenadores de curso de direito. No meu caso, assim, do ponto de vista indígena, né, insira apenas nas ementas de vocês na área de constitucional, né, sobre os direitos indígenas, porque tem professores de constitucional que, quando está estudando a Constituição com seus alunos, pula, né, o capítulo dos índios 231, 232. Tem uns que nem tocam nisso, né? Pelo menos uma aula, né, sobre a temática. E se você não puder dar aula, né, chame algum indígena para dar aula. Eu vou, se quiserem, me chamem, eu vou com muito prazer. Mas é isso, é construir, né, propostas mínimas, assim, tentar inserir nas grades curriculares, se não puder, uma disciplina sobre direitos humanos, direitos indígenas, mas inserir essa temática de alguma forma, porque os seus alunos e alunas, eles vão ser os futuros promotores, procuradores, juízes e juízas que vão lidar com essas demandas de nós, povos indígenas, de quilombolas. Então, é dentro da universidade que a gente constrói esses futuros operadores do direito, né? Outra coisa também é sair, né, transpor os muros das universidades, é você levar os alunos, os discentes e os docentes também para uma realidade mais prática, mais próxima, né? Hoje você tem presença indígena em diversos estados, em diversos lugares no Brasil. Então, não é uma realidade muito distante, é próxima. Em São Paulo mesmo, a gente tem uma população indígena, né, bem expressiva, né, comunidades indígenas que têm processos de luta aí. Então, uma realidade próxima.
E é transpor os muros das universidades, é você pensar o direito fora da caixinha, né? Já começa daí, de trazer para a realidade dos estudantes não apenas a teoria e a solução dos problemas de Caio, Mévio, Tício, nem sei se usam mais isso, mas trazer para eles problemas e procurar soluções também para trazer justiça para Maria, João, José, seja nas aldeias, nos quilombos, nas periferias ou em qualquer outro espaço. Pensar o direito fora da caixinha mesmo, acho que isso já é um bom caminho para a gente descolonizar o olhar do outro a nosso respeito, ou trazer visibilidade a quem sempre se esteve invisível, né, diante disso tudo. E o retorno para a comunidade é isso. A gente, na verdade, para mim, e acredito que para a Versilene também, o retorno ele não vem só quando a gente termina a graduação, está com o diploma na mão, está com a AB na mão. Ele já está desde quando você bota o pé na universidade. Eu mesmo eu fazia consultoria jurídica muito antes de ser advogada, né? Mesmo diante das limitações do curso do ensino que eu tive, a gente sempre é consultado, né, pelas lideranças, por aqueles que querem conhecer um pouco mais. Então, é um retorno contínuo, né? Não é só quando o estudante indígena termina o curso, é um retorno já desde sempre. E é isso, mais uma vez agradeço a oportunidade por estar aqui com vocês. Desejo um ótimo evento para todos e todas, que realmente a gente possa pensar um direito diferente, mais humano, né? Um direito vivo que realmente possa corresponder e ter visibilidade também para aqueles que sempre estiveram à margem desses direitos, que, embora sejamos sujeitos de direitos, às vezes esse direito não nos enxerga, né? E que sim possamos ampliar esses horizontes, esses novos olhares sobre o direito, não apartando da empatia, da solidariedade, da justiça, equidade e, mais uma vez, eu repito, da humanidade. É isso, muito obrigada, estou à disposição também para outros eventos, atividades, e é isso. E na língua do meu povo, né, obrigada é Auere. Então, Auere a todos e todas. Obrigada, Samara. Passo para você, Versilene. Acho que a Samara já respondeu aí, né, a pergunta, mas só complementando, né, acho que a universidade, né, o curso de Direito tem muito a contribuir no sentido de trazer de levar as experiências dessas populações vulnerabilizadas, né, eu trago aí os grandes centros urbanos, né, enfim, sei que é difícil, né, mas há populações indígenas e quilombolas em todos os estados do país, e essa construção, essa troca, ela é muito importante, né, de experiência dentro da universidade, tanto para o crescimento profissional, quanto para a garantia de um direito mais, vamos dizer assim, um direito menos racista e mais igual, né, menos desigualdade. Então, nessa perspectiva. E pensando as trocas, é mesmo nesse sentido, sabe? A partir do momento que a gente entra na universidade, você já está contribuindo ali. Eu me lembro que quando eu entrei na universidade, eu não entrei para fazer direito. Então, na minha comunidade, lá no Calunga, fazia advocacia. Então, não era direito, era advocacia. E aí, a partir do momento que todos souberam que eu estava na universidade, que estava fazendo advocacia, nossa, o incentivo das mulheres, principalmente as meninas quilombolas, de chegar em mim e perguntar como que eu tinha chegado lá, né? Então, acho que nesse momento já é uma grande contribuição de você levar a expectativa para as pessoas de sair da comunidade, de buscar formação e contribuir, trazer essa formação de volta em contribuição. Então, a partir do momento que eu entrei na universidade, era isso, era consultoria, porque eu já não era advogada, mas fazia advocacia, né? Para minha família toda. Então, nunca fiz direito na vida, queria. E isso para a comunidade, eu acho que é importante, porque fortaleceu a comunidade, fortaleceu a busca de outras pessoas, de buscar a universidade enquanto um espaço de formação, de conhecer esse novo mundo, o mundo de fora, que não é o mundo da comunidade, né? E acho que a universidade tem a contribuir nisso, né? Eu lembro que a gente fez muito curso de formação para professores, né? Dentro da universidade, quando a gente criou o núcleo, né, de União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas, e
começou a fazer formação para professores e servidores da universidade, para que eles entendessem que a gente estava dentro da universidade e que a gente precisava ser visto, porque até o 5º ano da universidade, as únicas pessoas que conheciam, sabiam que eu era quilombola, era minha orientadora e poucos colegas de sala, né? Então, acho que é importante a universidade ter conhecimento desses alunos que estão dentro e contribuir da melhor forma no conhecimento e nessas trocas de experiências, porque é uma dificuldade muito grande e uma barreiras que a gente precisa vencer, inclusive de acesso, para poder acessar a justiça e ter melhor orientação para que outras pessoas também acessem o direito e possivelmente acessar um sistema de justiça mais igualitário. É isso, gostaria de agradecer a todos e a todas, todos, enfim, por nos ouvir aí, espero que tenha contribuído aí muito nas discussões, na perspectiva, nas reflexões futuras aí da universidade, dos alunos, enfim, de todos que nos acompanham, para a formação de pessoas melhores, de uma sociedade melhor, né, de construção de novas experiências, né, e aí fico à disposição também para contribuir na medida do possível, né, nessa troca de experiência, porque eu acho que o ensino é isso, a universidade é isso, é uma troca de experiência. Obrigada. Versilene, Samara, quero agradecer vocês demais. Foi muito especial essa tarde para a gente, pelos comentários a gente já pode ver. Como eu comentei com vocês em um determinado momento aqui da nossa conversa, a maior parte das alunas das clínicas de direitos humanos, a gente consegue ver isso pelos trabalhos, pelas professoras, né? A gente está falando de um grupo de mulheres que está transformando, por acaso, né? Parece que é o acaso, né? Que são tantas mulheres com protagonismo na área das clínicas. A gente queria até entender um pouquinho melhor por que as mulheres estão tão atuantes, né, na área dos direitos humanos, na área das clínicas. Eu acho que a gente tem muito a pensar sobre isso em termos de cuidado e de cuidado com nós mulheres, né, de como é que a gente pode produzir o cuidado com os outros, não esquecendo do nosso cuidado, que vai ser um pouquinho do que a gente espera que a Helena fale sobre isso com a gente. Ela tem um trabalho sobre feminismo e autocuidado na mesa de amanhã à tarde, na segunda mesa de amanhã à tarde. Então, a gente tem expectativa de tocar nisso também. E trazer vocês aqui, eu tenho certeza que inspiram as mulheres que compõem as clínicas e os homens também a produzir um outro direito desde outros olhares e que a gente pense fora da caixinha, né, como vocês nos convidam a fazer, e a não reproduzir as coisas que a gente aprende que é como o direito deveria se produzir, né? Então, eu acho que a gente pode, né, desde esse outro lugar, desde esse lugar que se descoloniza todos os dias e que se pratica com a escuta, eu tenho certeza que a gente pode transformar muito as nossas práticas, em primeiro lugar, né? As nossas salas de aula, eu como professora, quantas vezes a gente não dá aquela uma aula, né? Você está pedindo uma aula, né, Samara? Uma aula de quilombolas, uma aula de indígenas, gente, em um semestre inteiro, é tão pouco, né? Ser visto pela universidade quando a gente passa 5 anos lá, né, Versilene? Então, eu tenho certeza que essas transformações, elas são mais possíveis do que a gente imagina. Eu agradeço vocês demais, pela disponibilidade. Quero agradecer a comunidade surda que está aqui acompanhando a gente, que está super elogiando a Beth pela interpretação. É difícil, nem todos os termos do direito são interpretáveis, traduzíveis. A gente tem barreiras constantes de acesso, e são muitas, e acho que aos pouquinhos a gente pode conseguir superá-las, e vocês estarem aqui hoje, eu tenho certeza que não só transforma a minha trajetória, transforma a trajetória de quem está aqui com a gente, a trajetória desse evento. Obrigada a vocês por hoje, seguimos juntas, espero que a gente mantenha contato, eu também estou à disposição para o que vocês precisarem. Um beijo e até mais, gente. Boa tarde a vocês e até a mesa das 7 horas, gente. Tchau, tchau.